Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos mais uma vez, neste momento que estamos reunidos, neste culto de louvor, de adoração, viemos para ouvir a Sua palavra, também participar da comunhão, a ceia do Senhor. Ajude a cada um que entrou por essas portas, todos aqueles que vão comer do pão, beber do vinho, lavar os pés uns aos outros. E abençoe também os irmãos pela internet que estarão ouvindo a palavra, que eles sejam abençoados. Entregamos tudo em Sua mão, para a Tua honra e glória. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês nesta noite, também os irmãos através da internet. Deus ajude, né? Temos uma pessoa que nos visita pela primeira vez hoje aqui em nossa igreja. É o irmão Sérgio e a irmã Tânia. Onde é que estão? Se coloca de pé, por favor. Estão aí. Deus abençoe. Prazer, bem-vindos. Pode sentar. Obrigado. Temos também aqui um pedido de oração pela irmã Vanir. Nós vamos orar depois. Se você ainda não fez o seu pedido, você chegou depois ou algo assim, né? Temos também irmãos na audiência conosco na internet, nos acompanhando, né, ao vivo. São várias cidades da região, e algumas mais longe. Aí em Espírito Santo Turvo, irmão Silas, em Agudos, irmã Nina, em Ourinhos, irmão Rogério Fábio e família, em Pederneiras, irmã Rosa e irmão Clóvis, e irmão Cláudio e irmã Vanderleia, Lençóis Paulista, irmão Wilson Sartori e família em Botucatu, irmão Nofre Nogueira e família em Tremembé, Moairton Andrade e família em Agudos, irmã Flávia Lençóis Paulista, irmão Moisés e a irmã Terezinha Schneid em Piraju, irmão Alessandro e família Lençóis Paulista, irmão Marcos e família em Salto Grande, irmão Paula Mazoraide e irmã Bianca em Botucatu, irmão José Luiz e a irmã Aurora em Agudos, irmão Valdir e a irmã Senise em Avaré, irmão Jurandira Mancida em Botucatu, irmão Geraldo, Mademir e família em Birarema, irmão Giliardi, irmã Flávia e Eliseu em Paraty, litoral, né, do Rio de Janeiro, irmão Adriano e Silvana, São José do Rio Preto, irmã Dina em Pardinho, irmão Alcino e irmã Maria Lençóis Paulista, Alexandre Sartori e família em Botucatu, irmã Débora e Michele em Birarema, irmã Márcia e família em Botucatu, irmão Rubens e família também em Lençóis Paulista. Deus abençoe a todos vocês. Vocês irão conosco até o final da pregação, né? Após o término da pregação, estaremos parando com as transmissões. Fizemos isso para tornar a ceia mais solene possível e também envolver menos pessoas possível na técnica da igreja. Então, temos sentido bem, né, com isto. Então, se você não tem nada que tratar com o irmão depois do culto, então dirija-se na sua casa, porque
às vezes certas conversações quebram a atmosfera do culto. Fica como uma coisa muito sem sentido, né? Todo culto é importante. O culto da ceia é um culto mais solene. Para isso nós queremos ser mais objetivos. As ceias são para aqueles que estão na comunhão, batizados já em nome do Senhor Jesus Cristo, professando esta fé, né? E comunhão não te salva, é uma demonstração de que você é salvo. Então você demonstra isso para a sua igreja, para o seu pastor. Então é assim que nós ensinamos, trazer esta consciência para as pessoas, né? Amém? Então Deus abençoe a todos vocês. Ainda conosco aí, irmão Fábio, o genro, a Priscila, a filha e a netinha, né? A Helena. Olha aí, tira a cobertinha dela aí, mostra ela aí. E fico perguntando, né? Não vai vir aqui trazer ela para a gente ver, né? Então tá aí, ó. Mas já cortou? Nem viu direito. Então, está aí você que não viu, né? Primeira neta, né? Não sei se com os outros vai ser assim também. Aí, olha aí, Deus abençoe, né? A visitante. Gostou o genro lá ou não? Você não fica com ciúmes? Eu vou dizer injustiça, né? Graças a Deus. O Senhor permitindo, terça-feira estaremos em Espírito Santo Turvo, quarta-feira na cidade de Ourinhos, domingo de manhã escola dominical aqui. Estamos estudando a mensagem Arca e transmitindo pelas ondas sonoras da Rádio Clube de Bauru, 1160M. Tem chegado lá, moço Ricardo? Domingo de manhã, chega lá. É? Que bom, hein? Que bom, né, moço Ricardo? Deus abençoe, né? Sua vida, esposa, lá de Arealva, conosco aqui nesta noite. Nós vamos remir o tempo, vamos colocar em pé. Então vamos orar pela irmã Vanir. Ficou constatado mesmo aquele problema dela? O início de Alzheimer. É, né? Irmã Vanir. E vamos orar por ela e por mais alguém também que precisa da oração. Nós falamos da irmã que oramos quarta-feira passada, mas parece-me que cortou, caiu, deu uma queda na transmissão. Hoje de manhã ficou incompleto. Nós oramos por uma irmã lá de Lençóis Paulistas, está internada, não era no hospital de base, era no estadual, né? Mas Deus sabe, né? Você erra o endereço. Ó Deus, abençoe a irmã que está no estadual, ou que está no hospital de base, está no estadual, né? Ele não erra, né? Você erra, mas ele não erra, né? Eu não sabia dos detalhes, é de Lençóis Paulista, a irmã está afastada já há um tempo, idosa, muita complicação, já estava há alguns dias desacordada lá no UTI. E nós oramos na quarta-feira, pedimos para que aquele Jesus Cristo, aquele Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, fosse até ali na UTI, né? E ajudasse ela, sarasse, intercedemos por ela. Quinta-feira de manhã ela acordou. Então esta é a fé do gentil, né? Nós cremos na oração com imposição de mãos, unção com óleo, mas a fé do gentil é essa: diga uma palavra aí, meu criado sarará. Tem campanha não? Campanha, novena, 12 sexta-feira, 20 sexta-feira, 50 domingo. Não. O escritório de Jesus está aberto 24 horas por dia, atende dia e de noite, todo mundo ao mesmo tempo, sem esperar na fila. Pede com fé, espera com paciência e recebe. Não recebeu? Pedistes mal.
Amém? Nós vamos então agora orar. Senhor Deus, nós colocamos a irmã Vanir em suas mãos, que o Senhor possa abençoá-la. Já não é uma mulher jovem, mas também não é tão idosa, mas já tem uma idade. E quando vamos chegando nessa idade nossa, algumas complicações aparecem. Que o Senhor possa ajudar a sua mente, o seu equilíbrio, que o Senhor possa ajudar ela nesse momento, sua família, pessoa que cuida dela. Entregamos em tuas mãos, Senhor. Ela tem sido uma serva fiel na tua casa, com tudo que ela pode servir. Nós intercedemos por ela e ela tem uma justificativa, creio que nesta hora aceita pelo Espírito Santo. Então ela está sendo abençoada agora, ali na casa dela. Todos vocês também que têm uma necessidade, que vocês possam recebê-la. E abençoa o culto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 21 a 24. Deus abençoe todos os demais irmãos também, que nos visita, já não é a primeira vez, né? Toda justificativa tem que ser aceita pelo Espírito Santo. A pessoa fala, eu não fui na igreja porque fui fazer tal coisa. O pastor fala, abençoa o irmão que foi viajar. A gente ora, né? Deus abençoe tal pessoa que foi fazer isso, está justificando. Mas ela será válida se o Espírito Santo aceitar a justificativa. Então, quando o Espírito Santo aceita a sua justificativa, você é abençoado aonde você estiver. Carta de João. Primeira carta, capítulo 3, versículo 21 em diante. Vamos extrair alguns pensamentos na mensagem comunhão. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos. Então nós temos que confiar nisso. E não é tanta oração, não. Não somos contra a oração. Por mais que você ora, é pouco. Mas tem certos pedidos que você faz para Deus, pede uma vez só e vai cuidar da sua vida, crendo que Ele vai tomar providência. Amém? Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Não é só crer no nome, é ser batizado também no nome. Por isso que Jesus mandou batizar no nome. Você tem que crer no nome. Criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Assentai-vos. A gente sempre tem intenção de na ceia fazer o culto mais resumido, né? Às vezes não conseguimos. Talvez seja uma deficiência minha. Nesta mensagem de comunhão, nosso profeta diz, o parágrafo 3 dessa mensagem, ele pregou essa mensagem também numa comunhão, uma ceia. Há uma coisa que eu desejaria dizer
antes de iniciarmos a comunhão. É isto que eu creio que temos visto muito em nossos dias em que vivemos, que nós temos que dar realmente todo nosso ser a Deus. Todo o nosso ser é alma, espírito e corpo, rendidos a Ele. Nós deveríamos realmente servir a Deus. Eu creio que Ele tem nos abençoado uma resposta direta à Escritura. Como o irmão Pierre enfatizou há poucos momentos atrás, que nós estamos naquela hora. Nós não estamos cegos. Nós vemos que estamos aqui, nós chegamos. Também podemos olhar para toda parte que vemos a forma que a mente humana está deixando as pessoas. De tal maneira que nós não podemos permanecer por muito mais tempo aqui nessa terra. Nós estaríamos numa completa instituição de doentes mentais. Tal é a condição do mundo e para onde está caminhando. O mundo inteiro estaria assim. Chegaria desta forma. A ponto que o nosso profeta diz: esse mundo é um hospital de pestilentos. Chegaríamos assim. Você acha que uma pessoa que tira uma roupa, um homem ou uma mulher e anda pela rua, ela está no seu juízo correto? Não. E o mundo está caminhando para tudo isso. Sodomismo e as suas práticas variadas, as drogas, o vício de muitas formas, a corrupção, sistema de governo, sistema político, sistema religioso. E quando você vê o sistema religioso corrompido, o resto já acabou faz tempo. E o que é um sistema religioso corrompido? É aquele que aumenta ou diminui a palavra. Em Apocalipse 12, 22, no seu finalzinho, diz: todos aqueles que fizerem isso sofrerão os juízos prometidos no livro dessa profecia deste livro, e a sua parte será tirada da árvore da vida. Então não se trata de religião. Se trata de cristianismo. Aquele cristianismo. E o cristianismo nos leva a viver a Bíblia. Na ordem, conduta, doutrina, nas ordenanças, nos mandamentos, no batismo, na ceia. E tudo tem um símbolo. De tudo aquilo que os judeus faziam no Velho Testamento, a lei, os seus rituais, Paulo foi o homem comissionado por Deus
para analisar tudo aquilo, extrair o que era necessário e trazer para nós nos dias de hoje. Paulo foi o apóstolo, o profeta, o doutor, o mestre que colocou a igreja gentílica no trilho, sendo que ele próprio praticamente escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. Isso quer dizer, o Espírito Santo através de Paulo. O batismo não te salva, mas a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, como que o batismo não salva? É que você tem que crer primeiro. A Santa Ceia não te salva, mas mantém você em comunhão com Deus, tendo parte com Ele. Só que o batismo tem que ser certo, e a ceia tem que ser certa. Assim como nós estamos pregando nas escolas dominicais, Deus mandou Noé fazer a arca com a madeira de gofer. Tinha tantas madeiras naquele dia, mas tinha que ser aquela. Já a arca do testemunho, mandou fazer com madeira de cetim. Tinha que ser com aquela madeira. E já o batismo ele mandou fazer no seu nome. Por isso que nós temos que guardar o nome. Então essas ordenanças que vieram para o Novo Testamento são coisas que temos que fazer materialmente. Batismo nas águas por imersão, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que fazer isto, descer nas águas, ser submergido nas águas. Santa Ceia com vinho, pão ázimo e o lava-pés. São somente essas três doutrinas que Paulo trouxe para o Novo Testamento. Ele tinha autoridade de Deus para isto. E ele disse que nós seríamos julgados pelo Senhor através do seu Evangelho. Romanos capítulo 2. Como? Dele? Não, daquilo que ele estava fazendo. Paulo falava com convicção naquilo que estava fazendo. Agora, quando nós tomamos esta comunhão, isso não é apenas a coisa dita, eu vim aqui e vou comer algum pão e eu crerei que sou um cristão. Mas se vocês observarem, a Bíblia diz, aquele que come e bebe indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. Bem, você tem que viver uma vida que diante das pessoas, diante de Deus e das pessoas, que mostre que você é sincero e que você é um cristão. Em outras palavras, está dizendo que nós temos que ser cristãos na igreja, no trabalho, na rua, com os vizinhos, na escola, aonde as pessoas dizem, você é um cristão. E se eles não dizem, você é um cristão, eles dizem, você é um crente diferente. Porque lá atrás eles olhavam para nós e diziam, você é um crente, né? Hoje não, hoje eles falam, você é um crente diferente, né? Porque a palavra crente, evangélico, ela ficou popularizada. E se ela tivesse simplesmente ficado popularizada por ser divulgada, seria bom. Mas ela foi popularizada e vulgarizada. Hoje eles vulgarizaram a Bíblia, vulgarizaram o nome de Jesus Cristo. Eles carregam o nome dele de qualquer jeito, carregam a Bíblia de qualquer jeito,
como se fosse um livrinho bom, livrinho de receita, que ajuda. Nós não podemos esquecer que essa mesma Bíblia que nós carregamos, ela nos salva e ela mesma nos condena. A mesma Bíblia. Por isso que Jesus pediu para examinarmos a Bíblia, examinar as Escrituras. Não mandou você examinar nenhuma igreja, nem o tabernáculo. Mandou você examinar as Escrituras, porque são nelas que você cuida ter vida eterna, e são elas que testificam do Senhor. Há somente uma ceia correta. Por que o batismo tem que ser por imersão? Porque a palavra batismo quer dizer sepultamento. Então você é sepultado simbolicamente nas águas batismais, invocando o nome do seu Salvador, que é o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Qual é? Senhor Jesus Cristo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. E uma vez você entendendo isto, você jamais vai ter a coragem, a ousadia de dizer: eu fico com o batismo de Jesus e vocês ficam com o batismo de Pedro. Porventura não estava Pedro cheio do Espírito Santo? Não quer pensar que talvez a confusão esteja na nossa mente? Só existe registros na Bíblia de batismo por imersão, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum batismo, nenhum registro de batismo repetindo a ordem, os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, em nome. E o nome é Jesus. Jesus disse: eu vim ao mundo manifestando o nome do meu Pai. Então é igual ao do Filho, Filho e o Pai. Ele disse: o Consolador também virá no meu nome. Então o mesmo nome, Jesus. Um nome que é sobre todos os nomes, o único que tem poder contra o pecado, contra a enfermidade, contra o diabo. Agora, apenas um momento mais. No Antigo Testamento, quando o sacrifício era feito, um estatuto ou uma ordenança, é assim o batismo na água, uma ordenança. Assim é o lava-pés, uma ordenança. Assim é a ceia do Senhor, uma ordenança. Bem-aventurado é aquele que cumpre todas as suas ordenanças, guarda todos os seus estatutos, todos os seus mandamentos, para que ele possa ter direito à árvore da vida. E nós vamos fazendo isto até que ele venha. E lá então ele ministrará a grande ceia, quando a sua noiva for arrebatada. Aquela grande mesa será posta, e ele servirá. Você crê que você estará lá? Observe nisto agora, que naquele primeiro, quando isto foi uma ordenança de Deus para trazer um sacrifício para a igreja, e para o templo, o altar, oferta, seus dons, por seus pecados, sacrifício de um cordeiro. Eu posso realmente imaginar algum irmão judeu descendo a estrada sabendo que ele era culpado. Este era o sacrifício que era aceito para a expiação do pecado no Velho Testamento. Um animal inocente morria por um culpado. Então lá vinha o judeu descendo a estrada, sabendo que ele era culpado. Ele vai ao altar, traz o seu novilho gordo, um boi, cordeiro, podia ser uma pomba, de acordo com o seu pecado. Ele trazia aquilo o caminho abaixo, tão sincero quanto podia vir. Ele andava ali em cima, guardando as ordenanças de Deus, e realmente tão sincero quanto podia. Ele escolhia o cordeiro,
A lei especificava um cordeiro, como tinha que ser. Olhavam direitinho, pegava ele, trazia com toda a reverência para o sacerdote, para o tabernáculo, com sinceridade. E ali ele colocava, na presença do sacerdote, que era colocado sobre o altar, para ser imolado, e ele colocava as suas mãos sobre o cordeiro, confessando os seus pecados. O sacerdote colocava isto, seus pecados, sobre o cordeiro, e a garganta do cordeiro era cortada, e daí morria por ele. Enquanto caía lá o cordeirinho esperneando, sangrando, suas mãos ficavam cheias de sangue, espirrando por sobre ele, cordeirinho balindo, morrendo, ele compreendia que tinha pecado e alguma coisa tinha que morrer em seu lugar. Por essa razão, ele estava oferecendo a morte desse cordeiro por sua morte. Vem? O cordeiro morria em seu lugar. Então o homem fazia isto com sinceridade, do fundo do seu coração. É assim que a ceia tem que ser encarada. Mas você sabe, o tempo passa, as coisas mudam, o ser humano relaxa. Então, finalmente, vezes e vezes, isto era feito novamente, vezes e vezes continuava, isto até que finalmente tornou uma tradição. Tornou uma tradição. O mandamento de Deus se tornou uma tradição para o povo. Então aqui descia ele, bem, vejamos, isso é assim hoje. Talvez é melhor eu descer, sim, é melhor eu ofertar um boi. Eu descia, bem, Senhor, aqui está o meu boi. Bem, não havia sinceridade nisto. Não havia compreensão naquilo. Agora, nós não queremos tomar a comunhão assim, sem significado. Principalmente os mais antigos na fé. Pode cair numa rotina, num relaxo. Então nós não queremos tomar desta forma. Agora, nós encontramos hoje que essa notável coisa que estamos preparando para fazer esta noite, a ceia, em comemoração à sua morte, seu corpo, que nós cremos que comemos diariamente, ou após comê-lo, como o nosso irmão pregava para nós, tomando a palavra de Deus, nós cremos nela, que de todo o nosso coração, nós havemos manifesta, nós havemos dado a nós havemos vindicado a nós, e sentimos em nossas vidas, e nós devemos vir a isso com uma consciência profunda do que estamos fazendo, não apenas porque isso é uma ordem. Você creu no Evangelho, você creu na mensagem judia, você saiu do mundo, você saiu das denominações, você crê na palavra, você crê na mensagem, você experimentou as bênçãos de Deus, você viu a palavra sendo vindicada, você viu Deus abençoando você, abençoando o povo, abençoando a igreja, abençoando o ministro. Então você está vendo tudo isto. Então, depois de tudo isso, você deve vir para a comunhão com toda essa sinceridade, não de uma maneira mecânica. Você vai para uma igreja e muitas vezes eles distribuem um velho biscoito de soda ou alguma espécie de parte daquilo, pão levedado. A ceia, ela é feita com pão ázimo, água e farinha apenas. A ceia com pão levedado, pão de padaria, bolacha, não tem sentido nenhum. Não é o símbolo, porque o fermento na Bíblia representa pecado. E Jesus não tinha pecado no seu corpo. Ele puxou sobre si os nossos pecados.
E a ceia tem que ser feita com o vinho e não o suco de uva, porque o vinho na Bíblia tem duas representações: o sangue de Jesus Cristo e o estímulo da revelação. E quando nosso pai na fé, Abraão, veio da matança do rei, daquela batalha, ele encontrou com Melquisedeque. E Melquisedeque era Deus em morfe. Deus fez um corpo para andar na terra e se apresentar a Abraão e ministrar a comunhão para ele. Vá lá em Gênesis, você vai ler isto. E foi dado a ele pão e vinho. E Paulo, quando chegou em sua primeira carta aos Coríntios, versículo 23, 11 melhor, 23 em diante, Paulo chega na igreja dos Coríntios e encontra a igreja em desordem. Ele não estava sabendo ministrar a ceia. Ao invés deles usarem o vinho como um símbolo, eles estavam embriagando-se. E Paulo diz: não é assim que funciona. É um símbolo. Paulo não tirou o vinho da ceia, só colocou em ordem. Amém? Por isso que nós precisamos de um profeta para colocar as coisas em ordem. Porque de cabeça de teólogo o mundo está cheio de religião, cada uma crendo de um jeito. Porém só existe uma verdade, só existe um caminho, só existe um batismo verdadeiro, só existe uma forma correta de realizar o batismo, só existe uma santa ceia correta, só existe uma forma correta de administração da ceia, os elementos da ceia. Alguém tem que estar errado, porque só há uma verdade. Não existe duas verdades ou três verdades diferentes sobre o mesmo ponto da Bíblia. Alguém está errado. Sou eu? Sou eu? É você? É você? Então, vamos assentar e examinar junto as Escrituras? Agora, nós devemos comer numa consciência profunda. Você não tome a ceia do Senhor por uma tradição. Você a tome porque o amor de Deus está em vossos corações, guardando os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são guardados por amor à palavra e por gratidão à salvação que Deus deu para nós. Não é por exigência de pastor, por legalismo, não. Nós cumprimos a Bíblia. Nós deixamos o mundo e cumprimos a Bíblia. Deixamos os sistemas religiosos feitos por homens e cremos na Bíblia por amor, por amarmos a palavra, por amarmos a obra de salvação que Deus fez para o homem, para a mulher, para nós. Então aí, minha irmã, você vai entender, diz o profeta, por que você não corte seu cabelo? Que a Bíblia diz para você não fazer isso. Como você ama a Bíblia, você não tem dificuldade nenhuma. Jesus disse: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Muitos dizem: olha, ser cristão é muito difícil, é difícil de praticar isso, praticar aquilo. Jesus disse: o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se Ele chamou você, o mesmo Deus que te chamou te dá condição para andar no caminho dele. Senão Ele estaria brincando com os nossos sentimentos. Você a tome porque o amor de Deus está em você, nos seus corações, guardando os mandamentos de Deus, vem? E este é porque vocês a tomam. Então, se vocês não a tomam em sinceridade, ela é apenas uma tradição. Bem, nossa igreja observa a comunhão uma vez cada domingo, uma vez cada mês ou 2 vezes por ano. E você levanta e diz: bem, é minha vez, então toma comunhão. Aquela coisa irreverente, vem para a fila da ceia. Parece com aquela pressa que tem que ir embora. Vai para o lava-pés.
aquela pressa, aquela correria, do tipo que, olha, está demorando muito, eu tenho coisa mais importante para fazer. O Espírito Santo não aceita esse tipo de sacrifício. Então torna-se uma tradição. Mesmo como qualquer outra coisa, não só a ceia, outra coisa qualquer, você tem que ser sincero naquilo que está fazendo. Deus quer a profundeza do seu coração. Você se lembra? O próprio Deus que o trouxe aqui para a terra é aquele que você está servindo. Vem. Você está fazendo isso porque Ele disse assim, porque é a sua ordem. Então nós queremos nos levantar com profundeza de sinceridade, sabendo que pela graça de Deus é que nós temos sido salvos. Nós o amamos, sentimos sua presença, nós vemos isto mudar nossas vidas, todo o nosso ser é mudado, nós somos pessoas diferentes, nós não vivemos como costumávamos, nós somos e pensamos como costumávamos a pensar. Nascemos de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, a comunhão é para você. E o profeta diz no finalzinho desta mensagem: quando tomamos isto mostra para a igreja. Quando você toma da ceia, come do pão, bebe do vinho, lava os pés uns aos outros, isto mostra para a igreja: eu creio em cada palavra de Deus. Se você não crê que aqui é pregada a palavra de Deus, por que você só toma ceia? Você tem que procurar um lugar onde você crê, então, né? Cadê a sinceridade? Quando tomamos isso, mostra para a igreja que eu creio em cada palavra de Deus. Eu creio que ela é o pão da vida que veio de Deus do céu. Eu creio que toda palavra que Ele diz é a verdade. E eu vivo por ela, ao melhor do meu entendimento, Deus sendo meu juiz. Por esta razão, diante dos meus irmãos, diante de minhas irmãs, eu não blasfemo, eu não amaldiçoo, eu não faço essas coisas porque eu amo ao Senhor, e o Senhor sabe disto, e dá testemunhos de mim. O Senhor dá testemunhos de mim, de nós, de você, como deu de Jó. Por isso, diante de vocês, eu tomo a parcela do corpo, para saber que eu não estou condenado com o mundo. Hein? Aí está você. Então isto é uma bênção. Você crê nisto? Feche seus olhos. Vamos orar nesta hora, na oração. Medite um pouquinho agora. Medite um pouquinho nessas rápidas palavras. O que é a comunhão? Podemos agora sentir a nossa indignidade por causa da presença dEle. Ele é santo, puro, verdadeiro. Sua presença nos constrange, nos faz ver as coisas que fizemos que desagradou a Ele. Mas creia no perdão, creia na graça, creia na misericórdia. Se os seus pés te levaram por caminhos errados, se arrependa, tome o caminho mais excelente, que é o alto caminho, que é o caminho santo e é o caminho estreito. Faça isto. Somos pecadores salvos pela graça. A graça nos salva.
e o sangue nos mantém limpo. Senhor Jesus Cristo, nós queremos sim cumprir com essas ordenanças e já temos cumprido com o batismo. Nem todos aqui ainda passaram por esse processo, mas a maioria já foram batizados no batismo apostólico, cristão, pentecostal, primitivo, por imersão nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. E a maioria também já participou de uma comunhão, comeu do pão, bebeu do vinho, lavou os pés aos santos, conforme ordena São João 13. Mas, Senhor Deus, estamos numa jornada, numa caminhada, e o nosso inimigo é astuto, está sempre ao nosso derredor, tentando nos tragar. Ele conhece as nossas fraquezas, nossas debilidades. Ele sabe para onde a árvore pende, é ali que ele empurra. Então nós devemos fortalecer os nossos pontos fracos. Senhor Jesus Cristo, nesta hora, perdoe todos os erros, as falhas. Não existe erro maior nem erro menor, falha maior nem falha menor. E cada um por si sabe como é que está o seu coração nesta hora, a sua conduta, como que as pessoas veem você. E se você aí fora tem dado um testemunho errado para as pessoas, se arrependa disto. Na escola, você não pode vestir de um jeito na igreja, de outro na escola. Você não pode se vestir de um jeito na igreja e outro na rua. Você é um cristão completo, alma, espírito, corpo, ordem, conduta, doutrina, apresentação, quer seja na igreja, na rua, na escola, no trabalho, aonde for. Mas muito mais aqui, que é um santuário, aonde você entrou não trazendo um cordeiro animal, mas em respeito a este cordeiro, que através da sua palavra purifica todo o nosso pecado. E ali o judeu ia carregando o seu cordeirinho na mais profunda sinceridade. E o profeta diz: nós temos que vir também na mais profunda sinceridade e colocar nossas mãos sobre a cabeça sangrenta do nosso Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, e confessar todos os nossos pecados. Você não quer fazer isto? Você não quer pensar nisto? O Espírito Santo agora lembra você de tudo que você fez que é contrário à palavra. Arrependa-te. Resista ao diabo, não resista à palavra. Resista às falsas doutrinas, não à pregação da palavra. Resista às denominações, não o santuário de Deus. Achegai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Senhor Deus, abençoe a todos nós nesta hora. Pedimos o nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. Deus abençoe vocês pela internet. Tenham um bom descanso, uma boa semana pela frente. Vamos ler a Escritura para a ceia. 1 Coríntios 11.